Você já ouviu a lenda do Homem-Coelho? Vamos começar essa lenda voltando em outubro de 2024, quando Bob Bennett, o mesmo cadete da Força Aérea que enfrentou o Homem-Coelho em 1970, retorna ao viaduto Colchester para confrontar seu passado. Antes que consiga gritar, ele se depara com um machado cravado em seu joelho. Diante dele surge a figura branca com orelhas longas que nunca esqueceu. Mas desta vez, a entidade revela a verdade. Não é um homem vestindo fantasia, é uma colheita viva que se alimenta do medo plantado por risos e zombarias. Cada pessoa que riu da lenda em 1970 plantou uma semente. Agora, décadas depois, o Homem-Coelho veio colher, e Bob descobre que não existe apenas um coelho. Existem quantos o medo criar, enquanto centenas de figuras de diferentes cores emergem da névoa, cada uma segurando um machado feito de ossos. Bob compreende tarde demais. Ele não é a vítima, é a próxima semente. Sangue quente escorreu pela calça jeans, enquanto eu caía de joelhos nos trilhos enferrujados. E então eu vi as orelhas, longas, brancas, molhadas de orvalho, e algo mais escuro. Ele não gritou, não correu, apenas inclinou a cabeça para o lado, como um coelho farejando medo, e sussurrou com uma voz que não era humana, não era animal, era o som de feltro rasgado sobre ossos secos. Você não deveria ter voltado para a ponte do Homem-Coelho. Sabe, meus amigos, a lenda do Homem-Coelho foi uma lenda real dos anos 70, que aterrorizou o mundo por anos. Antes da gente continuar, peço a você que curta esse vídeo, e você já conhecia essa lenda antes de assistir esse vídeo? Comente aí, pra eu saber. A névoa do rio engoliu meu grito. Minhas mãos escorregaram no ferro enferrujado do viaduto, enquanto eu rastejava para trás, arrastando a perna inútil. 34 anos. 34 anos desde aquela noite de 19 de outubro de 1970, quando eu, Bob Bennett, cadete da Força Aérea, estacionei meu carro nesta mesma estrada com minha noiva para conversar. Nós rimos quando vimos a figura branca surgir da escuridão. Rimos até a janela do passageiro explodir em estilhaços, até o machado aparecer magicamente no chão do carro, como se tivesse sido plantado ali enquanto corríamos. A polícia disse que foi imaginação. Mentira. O machado era real. E esta noite, ele voltou cravado na minha própria carne. Ele avançou, não com passos, com saltos, curto, lento, deliberado. Cada impacto no cascalho soava como patas traseiras de um coelho gigante. A fantasia não era de Halloween barato. Era algo vivo. O tecido branco pulsava suavemente, como se respirasse por baixo. As orelhas não eram presas à cabeça, elas cresciam dela, finas e ossudas, cobertas por uma pelagem úmida que brilhava sob a lua. Quando passou sob a luz fraca do meu celular caído, vi o que a polícia nunca registrou. Manchas escuras no peito da fantasia. Não eram sujeira, eram marcas de mãos pequenas, como se dezenas de crianças tivessem agarrado aquela coisa, implorado, e sido arrastadas para a escuridão. Você lembra do que fez com a fita branca? A voz saiu da máscara sem lábios se moverem. Minha garganta travou. Lembrei. Naquela noite de 1970, depois que a polícia devolveu o machado, encontrei uma fita branca fina, enrolada no cabo. Joguei no rio Occoquan, rindo, dizendo que era prova do coelho covarde. Agora a coisa inclinou a cabeça novamente. Ela voltou para mim, e trouxe você junto. O machado girou dentro da minha perna. Não foi puxado. Girou sozinho, como se algo dentro do ferro tivesse vida própria. E intuí, vindo de todos os lados ao mesmo tempo, o coaxo agudo de centenas de coelhos selvagens, cercando o viaduto. Não era um som natural. Era uma gargalhada de criança presa na garganta de um animal. 10 dias depois da minha noite no carro Paul Phillips, segurança noturno de uma construção inacabada na estrada Guiné, viu a mesma coisa. Mas ele não fugiu. Ele avançou com sua lanterna forte, gritando para o homem de cinza, preto e branco que cortava a coluna da varanda com um machado de cabo longo. Saia daqui, seu maluco! E a coisa parou. Virou-se e disse 3 palavras que Phillips repetiu à polícia antes de desaparecer para sempre. Você é próximo. Ninguém sabe de onde veio o primeiro machado, mas eu sei agora. Ajoelhado neste viaduto sangrando,
Ele não foi comprado. Não foi roubado. Ele nasceu. Nasceu da primeira vez que uma criança chorou sozinha, perto destes trilhos. Nasceu do medo que transforma inocência em monstro. Em 1970 fomos dois. Eu, Phillips. Dois homens que viram a mesma coisa em roupas diferentes. Branca na minha noite. Cinza. Preta. Branca na dele. Porque não era um homem. Era uma camada de medo que se veste com o que encontra. Na minha noite, encontrou uma fantasia de coelho abandonada num celeiro próximo. Na noite de Phillips, encontrou trapos de um operário que morreu aqui em 1943, enforcado nos trilhos por dívidas. A coisa não escolhe roupas. Ela absorve histórias de dor e as veste como pele. A névoa recuou subitamente, como se algo tivesse aspirado todo o ar da noite. A coisa branca parou a 3 metros. Ergueu o machado, não o meu, o dele. A lâmina não era de aço, era feita de ossos fundidos, brilhando com um branco doentio. No centro, gravado em relevo, o crânio minúsculo de um coelho. Phillips gritou quando entendi. Sussurrou a coisa. Gritou até a garganta rasgar. Mas os coelhos não param de comer quando ouvem gritos. Eles comem mais rápido. O machado desceu. Não para mim, para o trilho de ferro à minha esquerda. Faíscas azuis explodiram na escuridão. E nas faíscas, vi rostos. Dezenas de rostos de crianças, adolescentes, adultos, todos com os olhos arregalados de terror, presos dentro do metal, como insetos em âmbar. O viaduto não é estrutura de trem abandonado. É um túmulo vertical. E cada centímetro de ferro contém uma alma que viu as orelhas brancas surgirem da névoa. A coisa inclinou a cabeça. Seu nome está quase completo no trilho, Bob. Falta só o último golpe. E então percebi. O machado cravado na minha perna não era para me matar. Irra para me plantar. Para que meu sangue alimentasse os trilhos. Para que meu grito se juntasse aos outros. Para que na próxima noite de outubro, algum casal estacionasse aqui. E eu visse meu coaxo misturado aos outros. A coisa não avançou. Sentou-se nos trilhos como um coelho selvagem farejando o ar. As orelhas longas tremeram. E então saltou, não para mim, para o abismo à direita do viaduto. Desapareceu na névoa negra sem um som. Silêncio total e absoluto. Até que o som voltou, mas agora vinha de trás de mim. Virei-me devagar, arrastando a perna ensanguentada. No centro do viaduto, parada sob a lua quebrada por nuvens, estava outra figura. Menor, mais magra, vestindo uma fantasia de coelho cinza. As orelhas eram mais curtas, mas os olhos eram os mesmos. Botões pretos, costurados com linha vermelha. Ela segurava um machado idêntico ao primeiro, e sussurrou com a voz de Paul Phillips. Agora você entende, Bob. Não existe um homem-coelho. Existem quantos o medo criar. O primeiro coelho branco reapareceu do meu lado esquerdo. O cinza do direito. Ambos inclinaram as cabeças ao mesmo tempo. Você riu naquela noite de 1970. Disse o branco. Você jogou a fita no rio Diesel cinza. Agora disseram juntos, com vozes que se fundiram em um coaxo agudo. Você é a fita. O último som que ouvi antes da escuridão engolir meus olhos foi o de centenas de saltos, se aproximando do viaduto. Não eram 2. Não eram 10. Eram centenas. Cada um vestindo uma cor diferente. Cada um segurando um machado feito de ossos diferentes. Todos esperando seu turno para colher o que o medo planta. A polícia fechou os casos por falta de provas. Mas a verdade é outra. Você não pode prender o que nasce do medo alheio. O homem-coelho não é um assassino. É uma colheita. E toda vez que alguém ri de uma lenda urbana, planta uma semente. Olhe pela janela esta noite. Se vir algo branco pulando na névoa, não ria, porque ele já ouviu você e tá vindo buscar o que você plantou. Se você sentiu um arrepio nos últimos segundos, comente e não riu mais. Porque eu me arrepiei também. Curta esse vídeo apenas se você gostou e se inscreva no canal. Afinal, o que você acha da lenda do Homem-Coelho? Ela aconteceu de verdade por volta dos anos 70.